O adubo é essencial para a agronomia brasileira, pois ele movimenta a economia do Brasil. Então vamos ver qual o caminho percorre até chegar em terras brasileiras e vamos por tópicos. Vamos ver como ele nasce, de onde ele vem, quais são os tipos de adubo, como é coletado e quais são os equipamentos utilizados. O adubo, ou fertilizante, vem de uma cadeia de elementos químicos inicialmente formados por amônia anhidra, enxofre, rocha fosfórica e os sais potássicos, que formam ligações com ácido nítrico, sulfúrico e fosfórico. Geram muitos elementos essenciais para a formação do fertilizante, exclusivamente a ureia, que é essencial à vida do plantio devido ao seu alto nível de nitrogênio, que por fim formam o nitrogênio, o fósforo e o potássio. O Brasil, devido a ser um dos maiores exportadores, ele necessita, é lógico, de importadores, de países diversos, com algumas cidades famosas. São eles a Rússia, em primeiro lugar, Canadá, em segundo lugar, Estados Unidos, o Catar, a Noruega e entre outros diversos países. Existem dois tipos de adubos mais utilizados no Brasil, como o orgânico e o químico. Com um nível muito grande na demanda de plantações, o adubo mais utilizado é o químico, devido à sua eficiência e eficácia. Já falaremos quais são todos os seus processos logísticos pelo mundo afora. O NPK, nitrogênio, fósforo e potássio, mais conhecido como adubo químico, ele é extraído de minérios, como já citado, porém ele vem de uma maneira muito bruta e separadas. Então necessita que misture elementos em uma máquina química misturadora em Y. Ela vai homogeneizar os elementos para assim estar pronto para o cultivo. Além do misturador em Y já falado, existem outros equipamentos utilizados no processo. E o que mais nos dá importância é o grab. O grab faz a transferência do adubo de um lugar para o outro em uma monstruosa escala, cerca de 4 a 7 toneladas por grebada, se podemos dizer assim. O grab é utilizado no navio Sinner, seu principal meio de transporte para o Brasil. Vamos continuar o vídeo agora, com todos os seus processos logísticos, desde sua saída até sua chegada ao porto. Vamos falar agora de quais são os modais, onde é armazenado, como é o transporte, como é armazenado e descarregado. Após o adubo ser misturado e separado, começa a utilização dos meios modais da fábrica até o porto, para que ele possa ser embarcado utilizando o modal rodoviário ou ferroviário, o caminhão ou trem. Após embarcado, para começar sua viagem rumo ao Brasil, é utilizado o navio como meio modal. Após a atracação, faz-se o mesmo processo, embarcando caminhão ou trem para seu destino final. Uma das principais formas para que esse adubo possa chegar é pelo porto de Paranaguá. Cerca de 38 das importações de adubo feitas pelo Brasil passam por esse porto. É ideal que o adubo seja depositado num terreno feito de material não inflamável. Todos os prédios devem ter instalações de ventilação que ajudem a dispersar o calor e liberar fumaças em caso de incêndios e decomposições. O chão deve ter uma superfície nivelada, seca, irregular e livre de buracos. A limite de altura das pilhagens do fertilizante, pilhas altas de sacos de fertilizante podem ficar instáveis e desmoronar. Limite o tamanho das pilhas dos sacos de fertilizante de acordo com regulamentos nacionais, se houver. Armazene no mínimo 1 metro de distância de beiras e vigas, no caso de fertilizante em sacos, também em paredes. Se forem empilhados em paletes, deve ser sobre uma superfície bem drenada. Se você empilhar os paletes, certifique que possui uma base firme. Não armazene perto de outros materiais a granel, que sejam incompatíveis. Ureia perto de fertilizantes à base de nitrato de amônio. Mantenha-os bem separados. Nunca misture fertilizantes. Mantenha cal e fertilizante bem separados. Em um depósito coberto com uma superfície plana, é possível aumentar a altura em 3 sacos, ou seja,
Todo esse tipo de cuidados devem ser feitos para que o adubo não possa interagir com o meio externo, assim poluindo ou infectando pessoas. Vejamos no vídeo um exemplo de armazenamento de adubo em silos bolsas. O adubo, após passar por todos os processos logísticos, desde sua saída até depois de sua chegada, ele precisa ser armazenado. Ele pode tanto ser armazenado em silos, bolsas e também em armazéns. Depois de seguir todas aquelas dicas de como é armazenado em galpão, o adubo poderá seguir a sua viagem. O descarregamento, tanto do caminhão quanto do trem e do navio, é feito pelo Grab. O Grab, como já explicado, ele pega de 4 a 7 toneladas por grebada. Para ele ser embarcado para o navio, ele precisa do Grab. Aí o Grab entra em ação, fazendo as suas grebadas, se podemos dizer, até ser concluído. O adubo, ele faz o seguinte caminho até ser descarregado. Ele é pego na fábrica, levado pelo caminhão ou pelo trem, chega no porto, chegado no seu destino, o Grab entra em ação de novo. Ele pega o adubo dentro do navio, coloca ou na ferrovia ou no rodoviário para assim chegar no seu destino final. Revisando todos os seus processos. Após sair da fábrica, a primeira coisa feita é embarcar no transporte. Esse transporte é feito por modais. Podem ser eles o caminhão ou o trem até o porto. Chegando no porto, é feito o descarregamento do caminhão para o navio. Utilizando o Grab para fazer essa transição, que segundo a revista Carga Pesada, podem chegar até 9 horas de descarregamento. Pronto, o navio segue seu rumo ao Brasil, seu local definido. Chega aos seus definidos portos, tanto do Paraguai quanto do de Santos, e é feito seu desembarque, e novamente o Grab entra em ação, mas dessa vez ele não vai direto. Ele vai para a armazenagem, tanto nos silos quanto nos armazéns, utilizando as dicas já citadas. Enfim, chega a hora do adubo seguir o seu caminho. Ele embarca no seu modal pré-definido e segue rumo ao seu destino final. Nós já vimos todo o seu caminho. Agora, vamos ver como é o seu principal modal, o navio Sinner. O navio Sinner, mais especificamente o Atlas, é um tipo de navio bulk carrier. Foi construído em 2011 em Malta, no porto de Valetta. Tem um comprimento de 183 metros e uma boca de 30 metros. Típico navio granileiro e pode carregar até 35.000 toneladas. Uma das principais distribuidoras e influenciadoras no mercado é a empresa Heringer. Atendendo aos 12 meses e 365 dias, a Heringer tem forte influência no mercado de distribuições. A empresa de uma qualidade excepcional com as distribuições contrata empresas terceirizadas para tomarem conta, se podemos dizer assim, dentro do transporte que seu modal que é o navio. Concluímos que todo adubo é fundamental para a vida, pois gera alimentos, empregos, entre outros fatores. Mas saber qual caminho ele percorre para chegar às nossas plantações é ainda melhor. Podemos ver que ele nasce de compostos químicos, é embalado, transportado por caminhões, trens e navios. Podemos ver quais são os equipamentos utilizados, como o Grab, a misturadora em Y, passa por diversos países, atravessa oceanos, é armazenado, segue por rodovias, ferrovias. Ou seja, existem diversos mistérios através de um simples produto. O mundo que está atrás dele, esse sim se chama o mundo da logística.